Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Teu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei encontro com Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre.
sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Glória, 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 para sempre. Amém. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Seu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Seu altar. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim, sim, o Seu querer. Faça o que está em Seu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Seu lado, Senhor. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim, sim, o Teu querer. Faça o que está em Seu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, Senhor. Seja engrandecido o Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia. Te louvo, eu Te louvo, pois sei, sobre todos és Senhor. Aleluia. Te louvo, eu Te louvo, pois sei, sobre todos és Senhor. Seja engrandecido o Deus da minha vida. Tu és o Deus
da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, eu te louvo, pois sei, sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, eu te louvo, pois sei, sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja em cada vida, em cada coração. Que o Senhor possa estar abençoando você, a sua família. Que você possa ser abençoado nessa noite através da palavra do Senhor, através das orações. Você que está conosco, seja muito bem-vindo. Que Deus possa falar no seu coração, que Deus possa tocar na sua vida, que Deus possa fazer grandes coisas por você. Você é muito especial para o Senhor. E o Senhor quer falar conosco nessa noite, o Senhor quer tratar conosco nessa noite. E, com certeza, o Espírito Santo do Senhor vai falar aos nossos corações essa noite. Eu gostaria, nessa noite, para nós iniciarmos, a favor de cada um dos irmãos, das famílias, para que Deus possa abençoar cada um. Amém? Feche seus olhos, nós vamos orar nesse momento. E o Senhor com certeza vai abençoar você. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer nessa noite pelo privilégio que nós temos de estar na tua casa, na tua presença, de podermos estar falando com o Senhor, de podermos entrar, Senhor, no Santo dos Santos e falar com o Senhor. Eu quero te agradecer, Pai, pelo privilégio que nós temos de poder estar, Senhor, falando da tua palavra, de poder estar orando, falando com o Senhor e que o Senhor possa atender a nossa oração. Quero pedir ao Senhor nessa noite que venha abençoar cada irmão, cada irmã, que todos nós possamos ser abençoados pelo Senhor. Que o Senhor fale conosco aquilo que nós precisamos ouvir. Que a bênção do Senhor esteja sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Que o Senhor abençoe cada um de nós segundo o desejo do coração do Senhor. Eu quero te apresentar cada irmão e irmã, cada pessoa que está nos assistindo nesse momento. Que o Senhor venha, através do teu Espírito Santo, falar com cada um aquilo que é a vontade do Senhor. Quero te agradecer, Pai, por mais um momento que estamos aqui para poder falar das coisas do Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos? Então eu gostaria nessa noite de falar sobre aquele bem mais precioso que nós temos, sobre salvação. Então, eu gostaria que nós pudéssemos ler a palavra do Senhor no livro de Hebreus, no capítulo 2, versículos 1 até o 3. Hebreus, capítulo 2, versículos 1 até o 3, diz assim: Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para tão grande salvação, ao qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então nós vemos aqui, o escritor do livro de Hebreus, ele fala a respeito de uma tão grande salvação. E eu gostaria nessa noite de falar a respeito dessa tão grande salvação. Meus queridos, nós podemos ter tudo que o dinheiro pode oferecer. Nós podemos ter tudo que o mundo pode oferecer.
Mas a coisa mais importante que nós temos é a nossa salvação. O dinheiro pode comprar muitas coisas, né? A condição financeira sendo boa, você pode comprar muitas coisas. Você pode viver uma vida aqui na terra maravilhosa, não ter falta de nada, materialmente falando. Mas, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que o bem mais importante que nós temos é a nossa salvação. E quando de Hebreus ele nos mostra nesse texto do capítulo 2, do versículo 1 ao 3, ele fala que a palavra de Deus foi falada para nós, ela não muda, e essa palavra trouxe para nós uma grande salvação. E eu quero falar nessa noite sobre a importância da salvação. Por que a salvação é importante? Por que a salvação ela é chamada pelo escritor de Hebreus de tão grande salvação? Eu quero falar sobre algumas coisas que nós vamos ver a verdadeira importância da salvação. Ora, a primeira coisa que nós precisamos compreender é que Jesus, o Evangelho, ele trata conosco sobre salvação. O Evangelho fala sobre salvação da nossa alma. Ele fala sobre a nossa salvação para não termos uma morte eterna, onde as pessoas que terão a morte eterna vão passar a eternidade no inferno. Então nós que conhecemos Jesus, nós que andamos na presença do Senhor Jesus, nós que o aceitamos como nosso Senhor e Salvador, a nós foi dado uma grande salvação. Nós estávamos perdidos, nós estávamos condenados à morte eterna, mas Jesus, ele nos salvou, ele veio para salvar a nossa alma. Nós estávamos separados de Deus, A palavra de Deus fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e nós estávamos separados do Senhor, mas Jesus, através da reconciliou com o Senhor, ele nos reconciliou com Deus para que nós pudéssemos estar voltando a ter comunhão com Deus e tendo a nossa salvação. Por isso, a nossa salvação ela é tão valiosa e ela é tão grande. E nessa noite eu gostaria de falar sobre 4 pontos por que a nossa salvação ela é tão grande e tão preciosa. Primeira coisa, porque a nossa salvação é tão grande, tão importante, é porque a salvação, ela vem de Deus, ela é divina. Quando nós lemos no livro de João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ora, a nossa salvação, ela vem de Deus, ela é divina. O homem, ele não tem condições de salvar por si mesmo. O homem não tem condições de salvar porque a nossa dívida com Deus ela é enorme. Mas nós só poderemos alcançar a salvação através de Deus, através de Jesus. Jesus fala em São João, capítulo 14, versículo 6, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a salvação, ela é uma dádiva de Deus. A salvação, ela vem do Senhor Jesus, ela é divina. Por isso ela é tão importante, por isso ela é uma grande salvação, porque ela vem de Deus. Foi iniciativa de Deus para que nós pudéssemos ser salvos. Segunda coisa, por que a nossa salvação é importante? Porque ela é de graça. Olha só o que diz o livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie nelas. Olha só que importante esse versículo do livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Esse versículo para a gente entender. Porque pela graça sois salvos.
O que é graça? Graça é um favor que nós não merecemos. Graça é um favor imerecido. Então aqui fala que pela graça, por uma coisa que nós não merecemos, nós somos salvos, mediante a fé. O que é essa fé? A fé é a certeza das coisas que nós não vemos, é a convicção daquilo que nós esperamos. Então, pela graça sois salvos mediante a fé. Olha só, não vem de vós. Nenhum de nós somos suficientemente bons para sermos salvos. Nenhum de nós somos suficientemente bons para merecer a salvação. E aqui, vós é dádiva de Deus. Deus nos deu. Então a salvação ela é de graça. Olha só, não vem de obras. Nós podemos fazer um monte de boas obras e devemos fazer. Mas as nossas boas obras, elas não são suficientes para a nossa salvação. As obras, elas não vão conseguir cobrir a dívida que nós tínhamos com Deus. Porque a salvação, ela não é pelas obras, mas ela é pelo sacrifício de Jesus quando nós cremos através da nossa fé. Então, quando nós lemos isso, nós vemos que a salvação é de graça. O que eu preciso fazer para ser salvo? Simplesmente aceitar o sacrifício de Jesus, arrepender dos meus pecados e nascer de novo. O preço já foi pago por Jesus lá na cruz do Calvário. Jesus ele pagou um alto preço pela nossa alma. E por isso nós não precisamos fazer mais nada, porque Jesus já fez. Nós simplesmente precisamos aceitar o sacrifício de Jesus como suficiente para a nossa salvação. Então, meus queridos, segundo ponto, por que a nossa salvação é tão importante? Porque ela é de graça. Deus nos deu gratuitamente. Deus nos concedeu a salvação mediante a nossa fé. Terceiro ponto, por que a salvação ela é tão grande, salvação, ela é tão importante? Porque a salvação é suficiente e completa. No Antigo Testamento, as pessoas eles se aproximavam de Deus através dos sacrifícios de animais. Ou seja, o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava no Santo dos Santos para pedir perdão pelo pecado das pessoas. Então as pessoas, eles levavam seus sacrifícios e ali o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos e oferecia sacrifício a Deus para que os seus pecados fossem perdoados. Só que Jesus ele veio para que a nossa salvação pudesse ser suficiente com um só sacrifício e a salvação fosse completa. Ou seja, aquele sacrifício que era feito no Antigo Testamento não é mais necessário, porque Jesus ele se entregou por nós uma só vez e o sacrifício que ele fez foi suficiente para que nós pudéssemos obter salvação. O sacrifício que ele fez foi um sacrifício completo. Hoje nós não precisamos mais de levar sacrifício para as pessoas, para que elas possam sacrificar por nós. Mas Jesus já se sacrificou por cada um de nós e esse sacrifício ele foi suficiente e ele foi completo. Nós não precisamos uma vez por ano nos sacrificar. Mas nós temos o privilégio de poder entrar na presença de Deus todos os dias. A palavra de Deus fala que quando Jesus ele morreu naquela cruz, o véu do templo que separava o santo lugar do Santíssimo, ele foi rasgado de alto a baixo, para que nós pudéssemos voltar a ter a comunhão com Deus. Então o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi suficiente para que nós pudéssemos ter a comunhão com Deus, para que nós pudéssemos alcançar a nossa salvação. Queridos, nós estamos falando de algo tremendo, nós estamos falando de algo que é maravilhoso, que é a salvação da nossa alma. E quando nós vemos o sacrifício de Jesus lá na cruz, nós vemos que ele se sacrificou uma vez, e esse sacrifício foi suficiente. Esse sacrifício ele foi completo em favor de cada um de nós. Então hoje nós podemos entrar na presença de Deus
através do sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Por isso a salvação é tão importante. Por isso a salvação ela é um grande bem, um precioso bem que nós temos. E quarto, a salvação é universal e eterna. O que quer dizer isso? Como eu disse no princípio, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele, ou seja, todas as pessoas que creem no sacrifício de Jesus, esses serão salvos. Todos aqueles que acreditam no sacrifício de Jesus e se entregam a Ele, esses serão salvos. Então, nós vemos aqui que a salvação ela é universal. Todos os homens têm a oportunidade de salvação. Todos os homens, quando eu falo homens, seres humanos, têm a oportunidade de serem salvos. Jesus dá a mesma oportunidade para todos. E é por isso que o Evangelho está sendo pregado. É por isso que o Evangelho está sendo difundido, espalhado por toda a face da terra, para que todos possam ter a mesma oportunidade. O nosso Deus é um Deus que ele é justo. E ele não escolheria um grupo de pessoas para ser salvo. Jesus não morreu por um grupinho de pessoas, mas Jesus morreu por toda a humanidade. Mas aqueles que reconhecerem esse sacrifício, que arrependerem dos seus pecados, se entregarem a Ele, esses sim serão salvos. É o que a palavra de Deus mostra para nós. Então a salvação é universal e ela é eterna. Ou seja, quando nós formos salvos, quando nós não estivermos mais aqui na terra, porque enquanto estamos aqui, nós corremos o risco de perder a nossa salvação. Mas quando nós não estivermos mais aqui e formos salvos, essa salvação é para toda a eternidade. E nós não temos condições de medir o que é eternidade. Eternidade, certa vez alguém perguntou para um sábio o que era a eternidade. E ele pegou e falou, olha, eu não sei como te explicar, mas vamos dar um exemplo aqui. Você vai pedir para um pássaro pegar toda a areia da praia, grão por grão, e levar da praia até a lua. Quando ele terminar, nós teremos só o princípio da eternidade. Então não tem como explicar o que é eternidade. Eternidade quer dizer para todos sempre. E é por isso, meus queridos, que a salvação ela é tão importante. Porque nós não estamos falando algo para tempo determinado. Nós não estamos falando de algo que tem um tempo de validade. Mas nós estamos falando de algo que é eterno. Algo que vai durar por toda a eternidade. Por isso a salvação é o bem mais precioso que nós temos. E a palavra de Deus fala que é tão grande salvação. Eu quero dizer para os irmãos essa noite, vamos valorizar a nossa salvação. Não vamos brincar com a nossa salvação, porque Jesus está voltando. Jesus está próximo de voltar para buscar o seu povo. Então, meus queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos observar que nós temos uma grande salvação. Nós temos o bem mais precioso que alguém pode ter. E foi como foi falado aqui, porque essa salvação vem de Deus, porque essa salvação ela é gratuita, porque essa salvação é suficiente e completa, e porque essa salvação é universal e eterna. Nós estamos lidando com algo que é eterno. Então, vamos valorizar a salvação que nós adquirimos através do sacrifício de Jesus. Ser salvo significa passar a eternidade com o Senhor Jesus. Ser salvo significa ser livre do inferno, do lago que arde com fogo e enxofre. Ser salvo significa estar com Deus por toda a eternidade. E nós precisamos guardar bem essa bênção que Deus nos deu. Então, vamos valorizar a nossa salvação. Vamos valorizar o bem mais precioso que nós temos, porque foi Jesus quem se sacrificou por nós. Amém? Então, que o Senhor possa falar no seu coração e que essa palavra possa
trazer em você um desejo grande de poder valorizar a salvação em Cristo Jesus. Eu gostaria nesse momento de orar em favor de cada um de vocês, das famílias. Nós temos irmãos que estarão passando por procedimento cirúrgico amanhã, nós temos irmãos que estão enfermos e nós temos pessoas que estão precisando de um milagre, pessoas que estão precisando de uma cura, uma libertação, e nós vamos orar nessa noite para que Deus possa abençoar a sua vida. Feche seus olhos, nós vamos orar nesse momento. Senhor Jesus, nós queremos te apresentar, ó Pai, cada irmão e irmã que estão conosco nessa noite. Pai, irmãos que vão passar por procedimentos cirúrgicos no dia de amanhã, que o Senhor venha abençoar a vida deles, Senhor, que o Senhor venha abençoar e guardar, proteger, no nome de Jesus, que o Senhor esteja, Senhor, guardando essa vida, abençoando essa vida, dando vitória no nome de Jesus, que o Senhor possa tocar no coração daqueles que precisam, Senhor, de ser curados. Deus querido, os irmãos que estão enfermos, que o Senhor possa tocar com a tua mão santa e poderosa, curando, libertando, abençoando cada um. Deus amado, em nome de Jesus, pedimos também que aqueles que precisam de um milagre, que o Senhor possa tocar com a tua mão poderosa, que o Senhor possa tocar com o teu poder, com a tua graça, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa fazer milagres, maravilhas, abençoar os lares, as famílias, que o Senhor possa, Senhor, fortalecer cada um, que o Senhor possa, Pai, caminhar, Senhor, conosco nesses dias, para que possamos permanecer firmes na tua presença. Deus querido, que o Senhor também possa colocar no nosso coração a alegria da salvação, que nós possamos valorizar o bem mais precioso que nós temos, que é a nossa salvação, e que possamos, Pai, lutar para manter a nossa salvação a cada dia. Deus querido, aqueles que ainda não são salvos, aqueles que não têm certeza de salvação, que o Senhor possa tocar no coração deles, que o teu Espírito Santo possa convencê-los do pecado, da justiça e do juízo, e que eles possam entregar a sua vida a ti, Senhor, para serem salvos, lavados e remidos no teu sangue. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos por tão grande salvação. Nós louvamos o teu nome por mais esse dia que pudemos estar aqui para falar do teu amor, da tua graça e da tua salvação. Eu quero pedir ao Senhor, abençoe cada família, cada lar, cada pessoa que está conosco, que o Senhor possa guardar cada um no nome de Jesus. Oramos e te agradecemos hoje e sempre. Amém e amém. Amém, meus queridos. Então eu gostaria, nessa noite, de dar alguns avisos. Primeiro aviso é que assim que nós terminarmos, eu estarei postando, lá no Facebook essa mensagem dessa noite, esse culto dessa noite. Então você pode estar lá nos prestigiando, faça sua inscrição lá no nosso canal, se você não sabe como procurar, Pastor Flávio Aredes, faça sua inscrição no canal, curte lá as mensagens, e o Senhor com certeza vai estar nos abençoando para que nós possamos levar esse trabalho para mais pessoas. Então, assim que terminarmos aqui, vamos lá postar lá no YouTube. Desculpa, eu falei Facebook, mas é no YouTube. Vamos postar lá e você vai estar ali nos prestigiando e nos abençoando. Segundo aviso é que eu estive conversando com a liderança da igreja, pastor Mário, o presbítero Cláudio, o presbítero José Aredes e o presbítero Matias, e nós decidimos, por enquanto, não reabrir a igreja para os cultos. Nós temos algumas igrejas que estão abrindo, e quando eu tive a oportunidade de ler as exigências que eles estão fazendo, elas ficam inviáveis para que nós possamos iniciar os nossos cultos. Então nós vamos continuar, pelo menos por enquanto, com os nossos cultos online, e foi decidido pelo conselho da igreja estar mantendo a igreja fechada por enquanto, para que depois nós possamos reabrir a igreja, mas com segurança. Só para os irmãos terem uma ideia do quais são as exigências, essa palavra difícil de falar. Primeiro, não poderão participar dos cultos pessoas com 60 anos ou mais de 60 anos. Segundo, não poderão participar dos cultos pessoas que têm algum problema de enfermidade, alguma doença, seja ela cardiopatia, doença do coração, diabetes, doença pulmonar,
pessoas que estão gripadas, pessoas que estão resfriadas, não poderão participar dos cultos. Crianças menores do que 5 anos. Outra exigências que eles estão fazendo é que a igreja só pode ter no máximo 30 pessoas, no caso da igreja do tamanho da nossa, e são várias exigências que eles propuseram para abrir a igreja. Então nós entendemos, né? O conselho da igreja entende que nós devemos aguardar mais um pouco. Nós estamos vendo agora, nesses dias, que está chegando o pico de morte e de contaminação no Brasil. E nós não podemos ser irresponsáveis em colocar a vida dos irmãos em risco, colocar nossas vidas em risco, porque a palavra de Deus fala que nós devemos ser simples como as pombas, mas prudente como as serpentes. Então, eu espero que os irmãos entendam essa situação. Nós temos uma igreja muito grande e nós temos várias pessoas que se enquadram nessas restrições, nessas proibições. Então, não é justo nós fazermos culto para algumas pessoas e outras não poderem estar conosco. Então, vamos aguardar mais um pouco de tempo e muito em breve o Senhor vai nos dar a oportunidade de estarmos juntos para poder louvar ao Senhor. Amém? Outro aviso é você que deseja falar conosco, você que deseja tirar alguma dúvida, você que deseja saber mais sobre as coisas do Senhor, nós estamos à disposição. Eu estou à disposição para que você possa entrar em contato comigo, me perguntar, conversarmos sobre as coisas do Senhor. Vai ser para mim um prazer muito grande. O meu prazer é falar das coisas do Senhor, o meu prazer é falar das coisas daquele que nos salvou e daquele que nos ama com amor eterno. Então, se você deseja falar comigo ou tirar alguma dúvida, meu telefone é 31 98774 0591. Amém? E o último aviso, na próxima quinta-feira nós teremos o nosso estudo bíblico. E eu quero convidar os irmãos para juntos nós estudarmos a palavra do Senhor, juntos nós podemos aprender mais da palavra do Senhor. Então eu estou em dúvida entre 2 temas, mas assim que chegar na quinta-feira nós já vamos ter esse estudo e eu gostaria que os irmãos pudessem espalhar essa notícia para que nós possamos juntos aprender a palavra do Senhor. Então, quinta-feira, 19h30, nós vamos estar aqui para estudar a palavra do Senhor e Deus vai nos abençoar no nome de Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar você, a sua família e que muito em breve nós possamos estar juntos para louvar e glorificar o nome do Senhor. Amém? Que o amor do Pai, que a graça do Filho e que a comunhão com o Espírito Santo esteja sobre todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Deus os abençoe no nome de Jesus.